Olá, bem-vindos, bem-vindos! Vamos para mais um Resolução de Questões Defensoria Pública. Hoje a gente vai tratar de uma questão que caiu na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul em 2019, sobre insignificância. Vamos dar uma olhadinha, ó. Seguindo a orientação dos tribunais superiores, a subtração de 2 galões de 5 litros de suco de laranja, avaliados em R$ 40 por pessoa reincidente e com conduta qualificada pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo durante o repouso noturno, caracteriza o... Bom, qual é o conhecimento que você tinha que ter aqui? Seria bacana você saber o conhecimento correto sobre a insignificância, mas aqui está escrito seguindo a orientação dos tribunais superiores. Aí não necessariamente vai ser o melhor conhecimento, vai ser o conhecimento dos tribunais superiores. E aí, bom, aí salve-se quem puder. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você discute insignificância, a ideia da construção brasileira da insignificância, desde ali, do final dos anos 80, começo dos anos 90, anos 2000, ela se prendia apenas à intensidade da lesão ao bem jurídico, e isso estava referido, fazia referência à tipicidade material. Então, aqueles bens, aliás, aquelas lesões mínimas, riscos de lesões mínimas, não teriam relevância penal, não importando se o sujeito é primário, se o sujeito é reincidente, se estava em concurso de pessoas ou não estava. O furto de um fósforo sozinho e o furto de fósforo em 2 pessoas não faz diferença. Pelo menos não deveria fazer diferença na construção doutrinária brasileira da insignificância. Mas, infelizmente, os tribunais, influenciados, como não deveriam ser, mas influenciados pela opinião pública, lei e ordem, movimentos punitivistas desarticulados, mas que normalmente estão relacionados com a ideia de lei e ordem, começaram a trazer uma série de limitações para a insignificância. Só você olhar nas súmulas do STJ, não cabe mais insignificância em crime de transmissão clandestina de internet via rádio, não cabe insignificância em crime contra a administração pública, aí a reincidência pode afastar, e na maioria das vezes afasta a insignificância, qualificadora do rompimento de obstáculo, concurso de pessoas, afasta a insignificância. Daqui a pouco não vai mais ter insignificância, de tanto que os tribunais estão limitando gradativamente o reconhecimento da insignificância. Toda aquela construção doutrinária tão interessante, tão apropriada a um país periférico como o Brasil, sobre insignificância naquela doutrina dos anos 80, 90, está se desfazendo. Bom, de qualquer forma, partindo da orientação dos tribunais superiores, letra A, R$ 40, réu reincidente. Concurso de pessoas, rompimento de obstáculo, repouso noturno, não aplica princípio da insignificância. Não aplica princípio da bagatela. Letra B. Letra C. Crime de furto pela especial reprovabilidade da conduta. E letra D. Crime de furto pela lesão jurídica comprovada. Então, não é a letra D, porque a questão não é a prova ou não da lesão jurídica, da lesão à norma jurídica. A ideia é que riscos e lesões mínimas, então a lesão poderia estar comprovada, mesmo assim poderia reconhecer a insignificância. A questão é que os tribunais superiores eles acabaram consolidando, isso veio de um HC no Supremo, que para que seja reconhecida a insignificância, você teria que ter a mínima periculosidade, nenhuma ofensividade, reduzidíssima reprovabilidade e mínima periculosidade social, mínima lesividade. Tá. Pois é. E os mesmos tribunais superiores acabaram consolidando aqui, que se o crime é praticado, se o furto for praticado com rompimento de obstáculo, com concurso de pessoas, ele teria uma maior reprovabilidade da conduta. Não
não faz muito sentido, né? Porque quando você fala em reprovabilidade, está falando reprovabilidade da conduta do sujeito em razão das características e das motivações daquele sujeito ali. Né? É disso que você está falando quando está falando de reprovabilidade. Mas os tribunais superiores acabaram vinculando a ideia de estar em concurso de pessoas, de ter rompimento de obstáculo, com uma maior reprovabilidade. Em regra, também a ideia de maus antecedentes e de reincidência, né, que, numa perspectiva tradicional, estariam mesmo relacionadas com a reprovabilidade, com a história de vida, né, do autor. De qualquer forma, é assim que pensam os tribunais superiores, era assim que o examinador queria aqui também no gabarito. Eu acho muito interessante essa questão, né? Porque normalmente quando o aluno vai prestar defensoria, ele acha que todo gabarito tem que ser pró-réu, né? Então é para absolver todo mundo. Não é. Primeiro que não é, porque a ideia do viés dos concursos não é um viés maluco fanático. Não é quem presta MP tem que condenar todo mundo, quem presta defensoria vai absolver todo mundo. Vai mostrar conhecimento jurídico. Né? Na defensoria com um viés mais libertário, no MP, delegado num viés mais condenatório. É o viés, é um pouquinho inclinado, não é uma loucura. Tá? Não é um fanatismo maluco. E aqui o examinador era muito claro, ele queria saber a orientação dos tribunais superiores. Pois bem, os tribunais superiores, reincidência afasta, né? Em regra, o reconhecimento da insignificância, as qualificadoras de rompimento de obstáculo concurso de pessoas também. Tá bom? Então, não reconheceria insignificância, porque seria um crime especialmente reprovável, a conduta seria especialmente reprovável em razão dessas qualificadoras. Tá legal? Tá joia? Tá joia. Gente, qualquer dúvida, qualquer comentário sobre a questão tratada, lembra, eu tô ao seu dispor aqui no canal. Tá legal? Super obrigado pela atenção e lembra de dar o seu like aqui, de compartilhar, né? A ideia é divulgar ao máximo aí os comentários, as informações, o conhecimento aí acerca da prova. Até a próxima.